Tem muita gente falando sobre o valor, assim, que aí queria até te chamar para a gente conversar também, para entender em que pé que está essa situação, essa atualização nova que você trouxe sobre o Maurício Facinca. Em que pé estão o Palmeiras e o Inter sobre? Tem muita gente reclamando pelo valor, pela grana. Tipo o Lucas Rodrigues falando aqui, ó, mas pagar 11 milhas de euros pelo Maurício é loucura. Desculpa, acho um bom jogador, Facinca, mas explica pra gente em que pé que tá esse negócio, como é que tá essa situação. É o seguinte, eu não consegui apurar 11 milhões de euros até agora, tá? O que eu tinha no começo do ano e que mudou nessas últimas horas é o seguinte: houve uma reunião entre os diretores do Internacional, tanto de Conselho de Orientação Fiscal e tudo mais, o presidente Alessandro Barcelos, em que ficou decidido que o Inter precisa de caixa para tocar o projeto da reforma do Beira-Rio com o que aconteceu. Então, houve uma tragédia no Rio Grande do Sul que mudou e inverteu os planos de investimentos do Inter. Então, o que o Inter iria usar no mercado, hoje ele vai usar para reconstruir a sua estrutura. Porque o CT Parque Gigante ficou totalmente destruído e o Beira-Rio da mesma forma. Então, infelizmente, o Internacional teve que, por causa de uma tragédia, mudar o seu planejamento e precisa de dinheiro imediato. Porque se o Inter não começar a construir agora, não tem lugar para treinar, tá? Então, basicamente é isso que aconteceu. No começo do ano, o que teve foram conversas para saber se o Inter tinha interesse em negociar o Maurício. E não era interesse do Inter em negociar o Maurício. Tanto é que o Inter tinha acordado com o empresário dele, o André Cury, de colocar o jogador para a Europa. E o Maurício também tinha a ideia de ir para a Europa. Muito isso casado com a possibilidade dele jogar o pré-olímpico pela seleção brasileira ou então a própria Olimpíada. Só que o que aconteceu? Deram todos com os burros na água, tá? Sem qualquer alusão, pelo amor de Deus, com o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Tô falando do fato da ridícula participação do Brasil, do Ramon, que é um péssimo técnico, na seleção olímpica. O Brasil não foi para os Jogos Olímpicos. Todo mundo jogou mal, inclusive, infelizmente, o Endrick nessa barca toda. E o Maurício passou a se desvalorizar. O Maurício também entrou em rota de colisão com o técnico Eduardo Cudê. Teve também a eliminação precoce na semifinal do Campeonato Gaúcho para o Juventude, em que o Maurício, já em rota de colisão com o Cudê, não fez um bom jogo, assim como vários outros jogadores bons da equipe do Internacional. E aí, o Inter passou a considerar diminuir a pedida, que era anteriormente de 14 milhões, por parte desses direitos do jogador. O Inter sonhava em uma proposta gigantesca por metade. Como isso não se refletiu dentro de campo, a história foi mudando, tá? Mas ainda em nenhum momento o Inter tinha interesse de vender o Maurício para o futebol brasileiro. O que aconteceu? Acabei de explicar. Houve uma tragédia que inverteu toda a estrutura e situação do Inter, que não pode mais dar ao luxo de falar, não tenho como vender ou escolher o Maurício para onde jogar. E eu preciso desse dinheiro, independentemente de onde seja. E, infelizmente, vamos ter de sacrificar um bom jogador para um futebol brasileiro, até porque o Maurício passou a se desvalorizar, a Europa recuou qualquer tipo de olhar pelo jogador e, com isso, a história ganhou a porta aberta que o Palmeiras precisava. Os valores de 7 milhões, inicialmente, não agradaram o Internacional por parte dos atletas, por parte desse jogador. O Palmeiras, então, chegaria à casa de 9 milhões por mais do que esse 50%, batendo junto com o Desportivo Brasil, que tem uma parte, e aí, com isso, claro, ficaria com cerca aí de 75% e poderia até deixar um valor, um percentual com o Desportivo Brasil ou com o próprio Internacional para essa futura revenda do Maurício, tá bom? Então a negociação de 11, 12, 14, isso aí caiu por terra. O Inter já admite uma negociação por menos do que isso, mas obviamente por mais do que esses 7 milhões. Então, seria em torno aí de 9 milhões, mas por uma fatia maior, bem maior do que 50%, para o Palmeiras ter o jogador em sua validação máxima.